é gostoso, é uma delícia? E eles olharam e falaram: é gostoso? Eu falei: é. O pecado é maravilhoso, o problema é a consequência. Então pecar é bom. Se não fosse bom, então por que peca? Porque é gostoso. Então nós não podemos tirar o ardor da beleza do pecado nesse sentido. Então a gente só peca porque pecar é bom. O problema é arcar com as consequências. Então Davi, ele sentiu as consequências. Ele falhou muito com Deus. Ele errou, ele era segundo o coração de Deus. Sim, ele errou. Mas a consequência do pecado fez ele pagar ardosamente. E ele teve que sentir a profundidade de uma consequência, meu Vanessa. Só que também depois dele sentir todo esse ardor da consequência de pagar por aquilo que ele fez, ele vai sentir o mais profundo alívio do perdão de Deus estabelecido para ele viver. Quantos concordam com essa temática? Davi, ele vive o profundo do pecado, mas ele também vive o alívio do perdão. E através do alívio do perdão é que ele desmascara, sabe? Aquele menino que era coração de Deus, aquele menino que venceu o urso, o leão. E ele vai dizer assim, esses salmos aqui, ele nos mostra isso. E a mensagem que o Senhor colocou no meu coração, pasme, o peso do pecado e o alívio do perdão. Depois de falar sobre misericórdia e restauração, ele revela algo impressionante. O que é, pastor? Deus, ele quer ensinar. Deus, ele quer te guiar. E Deus quer abrir os seus olhos. Primeiro, Deus quer te ensinar. Segundo, Deus quer te guiar. E para te guiar, ele precisa abrir os seus. Porque Deus não vai, pastora Ana, guiar alguém. Olha isso aqui, irmão. Deus, ele jamais vai guiar alguém que não aceita ser ensinado por ele. Uma pessoa que não aceita o ensino de Deus, jamais vai conseguir ser guiado por Deus. E não sendo guiado por Deus, não tem olhos que se abrem. É por isso que eu não canso de dizer, irmão, que aquilo que você vê com esses olhos carnais é chamado de vista. E é por isso que tem gente parando porque só vive por aquilo que vê. A pessoa peca e consegue até enxergar a consequência do pecado, mas não consegue abrir a visão da mente para enxergar que após a misericórdia alcançada tem alívio de perdão. E a gente fica vivendo abaixo de culpas de consequências, culpa de erro, culpa de problema que aconteceu, coisas, sabe, mal resolvidas. E isso vai se tornando um acúmulo para nós. Eu preguei da porta do lixo, lembra aquele dia? Foi até esse dia que o John estava aqui, né? Receba lá, John, de novo. A porta do monturo, que tem que tirar o lixo para fora. Mas hoje o Senhor está olhando para nós e está dizendo assim: Ele quer guiar você pelos olhos, mas Ele só guia pelos olhos aquele que com Ele quer ter intimidade. Ele só guia pelos olhos aquele que com Ele quer ter entendimento. Então duas coisas é principal para você ser guiado por Deus, ensinado por Deus. Olha isso aqui, irmão. Primeiro, Deus está dizendo, sem intimidade não tem olhos que se abram. E segundo, sem entendimento. A intimidade te leva a um entendimento profundo com Deus. Lembra que eu já falei, irmão? Quem conhece Deus aqui, levante a mão. Quem conhece Deus, levante a mão, irmão. Levante a mão. A pergunta não é quem conhece, a pergunta é: e quantos aqui são conhecidos por Ele? Hã? Quantos aqui são? Quantos aqui são conhecidos pela eternidade? Se o céu se manifestar aqui agora com a graça dele, quantos daqui serão cheios? Quantos aqui vão sentir? Quantos aqui vão fluir? Quantos aqui vão enxergar o rio que está aqui? Quando a gente começou a cantar Sinto um Fluir, já tinha um rio aqui, irmão. E os conhecidos deles precisam ver, os conhecidos do céu precisam entender isso. Então Deus, Marcelo, Ele quer guiar nós pela intimidade. Nós precisamos da intimidade, assim seremos guiados pelos olhos. Guiados pelos olhos aquele que tem entendimento. Mas Davi, ele traz um alerta duro. Qual é? Não seja como o cavalo, nem como a mula. Depois dele experimentar, meu Vanaína, duas profundidades, peso de pecado, consequência, pagou ardosamente. Depois ele sente o alívio. E depois ele escreve esses salmos.
Porque ele está olhando para o animal, para o cavalo, ele está olhando para a mula, ele está dizendo, mas não há de ver que o povo de Deus se comporta assim? Você não há de ver que tem gente se comportando dessa forma? Olha, irmão, posso continuar, sim ou não? Amém? O cavalo é um animal extraordinário, sim ou não? Ele é forte, sim ou não? Rápido, sim ou não? Impotente, sim ou não? Capaz de correr quilômetros, sim ou não? Capaz de carregar pesos, sim ou não? Mas ele decide o caminho. A primeira coisa que Davi está trazendo à nossa memória: o cavalo é forte, é rápido, é imponente. Olha isso aqui, irmão. É capaz de correr quilômetro, é capaz de carregar peso, mas ele não decide o caminho. Quem decide é quem segura a rédea. Por isso existe o freio, um pedaço de metal dentro da boca do cavalo, que força o animal a virar para onde? Para onde ele vai ser guiado. Então o freio, Brian, olha isso aqui. O animal ele quer virar para lá, né? Então o freio é para forçar o animal a virar, a parar ou a correr. E a mula, pastor? A mula é ainda mais complicada. Por quê? Porque a mula ela é resistente, teimosa, empaca quando quer. Por isso precisa de cabresto, uma peça colocada na cabeça para puxar o animal à força. Davi está dizendo algo muito sério. Qual é, pastor? Existem pessoas que foram criadas com inteligência, mas vivem como cavalo ou mula a ser conduzido. Você acha que Davi deixou isso aqui por fruto do acaso? Não, irmão. Ele deixou isso aqui como uma correção, para que a gente não seja predominado a esse tipo de ação. Porque quando você só é dominado pelo aquilo que você vê, você ainda não teve visão. Porque vista é o que você enxerga. Essa caixa, os meus olhos estão enxergando. Mas a minha visão espiritual já está enxergando caixas, não essa aqui. Caixas como o Line, a Rai, dentro daquele templo. Mas cadê as caixas? Essas os meus olhos contemplam. Mas a visão, Marcelo, você está entendendo? A visão já está enxergando aqui dentro, aqui, ó, nessa parte aqui, ó, umas caixonas assim, descendo assim do teto, assim, sabe? Um sub enfiado na parede, assim. Tem alguém entendendo isso aqui, irmão? Amém? Diga para alguém, está entendendo? Vamos lá. Olha o texto. Essas pessoas que foram criadas com inteligência, mas vivem como animais conduzidos. Gente com força, mas sem direção. Tem gente, irmão, que faz na força do braço algo maravilhoso, mas não muda. Por quê? Porque não adianta forçar, mas não tem direcionamento. O cavalo ele é forte, mas ele não tem direção. É alguém que está dominando ele no cabresto para dar para ele direção. Você vai para cá, não, você vai para cá, você vai frear, não, você vai parar, você vai correr. Então não adianta o cavalo ser forte, mas não ter direção. É isso que Davi está olhando para o cavalo. Davi está olhando para o cavalo e está dizendo assim: não adianta. Tem gente com força, mas sem direção. Tem gente com capacidade, mas sem discernimento. O cara tem capacidade para fazer tudo, mas tudo que ele faz ele não discerne nada. O Senhor está olhando para nós, irmão. A gente com capacidade que é extraordinária. Só que tudo que a gente faz parece que não é para Deus. E quando você não tem certeza que você fez bem feito para Deus, você tem até capacidade de fazer, mas não tem discernimento se o Senhor está recebendo aquilo que você está fazendo. Tem alguém entendendo isso aqui? Olha que sério isso aqui, irmão. Olha que sério. Gente com potencial. Tem gente aqui que está carregando uma potência dentro de si, um ministério, algo extraordinário. Mas daí, pastor, mas vive limitado. Adianta ter potencial, mas viver sobre o limite? Adianta cavalo correr quilômetro? Adianta? Se um cabresto faz, limita ele, pastor. Davi está olhando o animal, está dizendo: pois tem gente no reino que tem potencial, mas vive limitado diante de problemas, vive limitado diante de razões. Deus vai falar conosco aqui essa noite, irmão. Hoje existem muitos cavalos espirituais. Pasme, irmão. Mas tem muita gente que é forte, mas não tem direção.
Tem muita gente que tem capacidade, pastora Hilda, mas vive, sabe como? Sem discernimento. Tem muita gente com potencial, se colocar algo na mão, tem potencial para fazer, mas vive limitado, vive limitada. E Deus está dizendo, será que não tem que tirar um cabresto aí? Será que não tem que abrir tua visão? Tem alguém entendendo isso aqui, irmão? Pessoas fortes, trabalhadoras, cheias de talento, mas alguém está segurando a rédea da vida delas. Você carrega tanta força, mulher. Você carrega, homem, tanta coragem, tanto potencial, mas tem alguém que segura a rédea. Tem gente aqui limitado por palavras que recebeu. Alguém da parentela, irmão, que é só olhar torto que a pessoa não sabe o que fazer. Irmão, solta esse cabresto, irmão. Sabe? Cabresto conjugal, cabresto familiar, parentesco. Existe cabresto que é colocado, irmão. E a gente quer mudar o nosso comportamento quando chega diante de pessoas. Para, irmão, isso é cabresto. Seja quem você é de verdade, não precisa mudar a tua personalidade. Não seja camaleão, ficar trocando de cor, irmão, só por causa do ambiente. Seja quem você é de verdade. Toda vez que você foge da tua personalidade para agradar alguém, tem alguém dando rédea para você. Tem alguém limitando você. Tem alguém que não quer ver você no governo de Deus, irmão. Está entendendo isso aqui? Então não adianta, irmão. Tem pessoas fortes, trabalhadoras, cheias de talento, mas alguém está segurando a rédea da vida dela. Às vezes é um sistema até religioso, irmão. Sabia? Tem gente que está num sistema religioso e a mente não destrava. Eu sabe, mas não tenho medo de falar isso aqui, mas tem gente que ainda está, irmão, sabe, no tempo do EPA, vivendo uma religiosidade, uma conduta religiosa na sua vida e não consegue pular, não consegue avançar para o novo de Deus. E aí, Gisa, como é que faz? Como é que trabalha uma pessoa ainda que vive o saudosismo religioso, aquele cabresto? Eu faço assim, tem que ser assim, Marcelo. Não adianta, irmão. Não adianta, irmão. Não adianta. Olha o texto. Às vezes é um sistema religioso que controla pelo quê? Pela culpa. Tem gente às vezes que só vem para a igreja ou só se move porque é culpado de ter faltado, é culpado de não ter ajudado, é culpado. Cuidado, irmão, isso está acertando um cabresto para você. Você não está vivendo o evangelho livre. O evangelho que te levanta, que te transforma, que te capacita. Você está diante de um dogma religioso. Você só faz porque alguém está forçando você a fazer. E Deus não quer ver você como cabresto. Deus quer ver você domingo, quarta, o dia que for para romper, pegar a sua família e dizer, hoje é dia de adorar o Senhor. Sem cabresto, sem precisar um controle pela culpa de não ter feito nada. Isso é sistema religioso, isto é cabresto. Às vezes é um vício que domina a vontade. O cara tem potencial, mas tem algo que domina ele, como prenúncios de vícios e mais vícios. E Deus está dizendo, até onde esse cabresto vai dominar você? Até onde, irmão, esse freio que o inimigo diz, não, rompa um pouquinho, agora você está mais crente. Não, agora você cai de novo no vício. E você não consegue, irmão, e aquele cabresto, sabe? E você não tem força para arrancar esse cabresto. O Espírito Santo vai te ajudar nessa noite a você arrancar esse cabresto, em nome de Jesus. Aleluia. Às vezes é a opinião que virou prisão. Você sabia, pastor Ana, que tem muitas opiniões que a gente recebe que se torna cabresto na nossa vida? E a gente fica vivendo abaixo de uma vananda de uma opinião que alguém deu. Ah, mas eu acho que a pessoa está certa porque ela deu aquela opinião. Ela deu uma opinião, irmão, mas aquela opinião não pode ser cabresto para você. Já pensou, irmão? Alguém opina no teu trabalho, e aí você vive com aquilo, vai para tua casa, não, porque cabresto. Opiniões não podem ser cabresto para nós, irmão. Quem está entendendo essa palavra? Então não pode, irmão. Não pode. Às vezes, Marcelo, alguém dá uma opinião, cara, e isso já vira uma prisão dogmática dentro de nós. E a gente fica pautado. Pô, mas o cara falou. Pô, mas não. Não, foge. Foge. Opinião construtiva é para construir. Mas a que pesa, irmão, é para você dar um salto e se arrebentar essa prisão, irmão. Amém? Às vezes é uma pessoa manipuladora que aprendeu a puxar as rédeas. E como tem, irmão? Pessoas que aprendem e você não percebe, mas tem filha colocando cabresto em cima de mãe. Tem filhos colocando cabresto nos seus próprios pais. Você não percebe, mas tem um cabresto. Tem um cabresto que está impedindo você e a tua casa de viver algo extraordinário. Porque o teu comportamento sempre é
pessoas que manipulam os teus sentimentos, pessoas que se aproximam, pais que manipulam filhos, filhos que manipulam pai, esposo que manipula esposa, esposa que manipula esposo e vice-versa. Tem filhos que não estão nem percebendo, mas estão manipulando os próprios pais. Isso é um cabresto, irmão, tão terrível, que isso se tornou uma manipulação cotidiana dentro de uma casa, dentro de um próprio lar. Já pensou, pastor? Cabrestos de filho com mãe, pais, sabe? E às vezes, irmão, você corre o risco de eu colocar um cabresto em tu, só fazer porque eu estou pedindo. Tem obreiros que às vezes não está no fluir da unção que destravou na visão, mas está sobre uma pressão de um cabresto que o pastor colocou. E quando você está no cabresto, vai ser a mulinha do pastor, mas nunca vai ser o obreiro do reino. E Deus não quer mulinha de igreja, Deus não quer cavalinho. Deus, Ele quer filhos que possuem herança, filhos que vão se despertar para um propósito e para um chamado, sem forçar, sem agredir, filhos espontâneos que amam o Pai, filhos que, sabe, não querem ser prediletos, mas que se dedicam ao chamado do Pai, aleluia. E a pessoa que poderia correr livre, acaba andando para onde puxam. Mas também existe agora as mulas espirituais. Você viu como é forte o tanto de qualidade que eu falei aqui? De qualidades negativas, vamos dizer assim, só com o cavalo. Olha a mula agora. O que seria, pastor? Olha isso aqui, irmão. A pessoa poderia correr livre, mas acaba andando e sendo puxado para onde quer. Mas também existe as mulas espirituais. Gente que empaca quando Deus manda avançar. Deus está dando uma ordem para a tua casa, está dizendo, cara, não pare, avance. E o cara se torna uma mula espiritual. E ele empaca. Diante de um avanço que o céu já liberou para ele, não foi nenhuma nem duas vezes. É forte isso aqui, não é? E a gente vai empacando, procrastinando. E a mula empaca. O dono diz, vai mula. E a mula faz o quê? Ô, Brian, imita uma mula pra nós, mano. É, mano. Ó, Steph deu risada, mas gostou da mula. Imita uma mula aí, Zé. Ah, mula, jumento, tudo a mesma coisa, irmão. Burro, tudo a mesma família. É, Vani. Olha isso aqui. Gente que Deus diz assim, ó, avance. E o cara tá assim, ó. A mulher tá assim, ó. O rapaz, a moça tá assim, ó. Empacado, irmão. E Deus está dizendo, você acha que vai cumprir alguma coisa na tua vida enquanto você ficar empacado igual uma mula assim? Fazendo birra com o céu, questionando Deus, questionando a vontade do Senhor. Irmão, eu tenho aprendido tanto, irmão, com Deus. Não sei os irmãos aqui, mas isso aqui para mim é tesouro, irmão. Isso aqui é tesouro para me tornar cada dia mais melhor na presença de Deus. E eu choro quando eu leio esse tipo de texto, irmão, porque eu vejo e digo, Senhor, obrigado, porque o Senhor está alinhando a minha vida espiritual. Isso aqui é bálsamo para o nosso coração, irmão. Vamos lá. Gente que empaca quando Deus diz avança. Empaca onde? Empaca no orgulho, empaca na teimosia, empaca em decisões erradas, toma decisão errada sempre. E tem gente que ainda diz que é a vontade de Deus as suas decisões erradas. Coloca Deus no negócio, irmão. Então ele empaca em decisões erradas que já deveriam ter sido abandonadas há muito tempo. Não abandonou ainda por quê, meu irmão? Por quê, minha irmã? Olha isso aqui. Empaca. Ou seja, vai quando não é para ir, para quando deveria caminhar. A mula faz isso, irmão. Não é para ir, aí que ela vai. Já viu, meu? É, Marcelo? É, Zé? Não vai, mula, pois ela vai. Agora vai, pois ela não vai.
Aí Deus está dizendo, como é que eu trabalho com você assim, irmão? Hein, irmão Toninho? Mas vem vir uma bucha dodô que não entende nada, né, irmão Toninho? Não, o irmão Toninho imita uma bucha dodô. E a gente não entende nada, Luiz. E a gente fica ali, Josemar, sabe? O Senhor está dizendo assim, Daniel, vai. E a Daniela faz o quê? Para. Aí o Senhor dizendo, Daniele, pare. A Daniele, vai. Deus está dizendo, como que domina um animal desse, chucro? Deus está dizendo, se você não é chucro, irmão, você tem entendimento, você não é irracional, você tem raciocínio de ouvir a voz do Senhor quando é para ir, irmão, e ouvir a voz do Senhor quando é para parar também. Aleluia! Então, isso aqui, irmão, é uma mula espiritual. É uma mula que empaca, uma mula orgulhosa, é uma mula teimosa, uma mula que não toma decisão, as decisões dela sempre é errada. Vai quando não é para ir, para quando é para caminhar. É gente que tem mente. Posso falar ou não? É gente que tem mente, mas vive sem entendimento. A gente tem uma mente fértil. Tudo que lançar aqui, irmão, vai dar certo. Porém, a gente não tem entendimento para administrar a visão. E Deus quer levantar pessoas, mulheres e homens de Deus, que vai começar a administrar a visão que Deus vai dar para você carregar, irmão. Nós carregamos uma visão e nós precisamos saber administrar essa visão. Senão a gente vai empacar com tudo aquilo que Deus já era por muito tempo que você está vivendo e está empacado, está travado, irmão. Está forçando quando não é para forçar. Sabe? Está sendo diante de rédea. Vai, para. Sabe? Não é assim, irmão. O reino de Deus não é assim. É espontâneo, é graça, é favor imerecido. E quando o entendimento desaparece, surge então os cabrestos. Cabresto do quê? Vamos lá, mula. Olha a mula. Olha para a mula. Cabresto de vício, cabresto de manipulação, cabresto de ignorância espiritual. A pessoa que ela começa a se tornar ignorante espiritual, irmão, torna uma mula espiritual. Está entendendo? Desde que ela trata o seu ser no decorrer da tua vontade, não discernindo espiritualmente, já empacou espiritualmente há muito tempo, irmão. E a gente só vai sustentando uma vida de cristão, mas com uma vida espiritual empacada. Por que não dá certo? Por que não desenvolve? Deus está dizendo, porque está empacado. Tem cabresto aí. Então o cabresto da ignorância espiritual, irmão, uma coisa é você tratar um pecador que pecou. Outra coisa é você lidar com um crente ignorante, irmão. Pessoas ignorantes que não querem ser tratadas. Pessoas ignorantes, atribuladas de espírito, sabe, irmão? Que não tem, irmão. A ignorância espiritual é um cabresto, irmão. É um sistema de cabresto. Cabresto do sistema que prefere ser controlados do que ensinado. A pessoa que ela vive nesse cabresto da ignorância espiritual, ela já aceitou o controle, menos o ensino. Então tem pessoas que no cabresto espiritual, Zé, ela está dizendo assim, eu sou uma mulinha espiritual, eu prefiro ser controlada do que ensinada. É forte, não é? Já pensou, irmão Maria? Já pensou? Pessoas que preferem o controle do que o ensino. Nós estamos vivendo isso hoje sobre a nossa nação, sobre as igrejas. As pessoas não querem mais, sabe, adorar, servir a Deus com uma vida espontânea, em devoção, em gratidão ao Senhor. Mas as pessoas estão forçando porque estão sendo manipuladas. Irmão, longe dessa casa manipular você e a tua casa para ficar aqui. Longe desse altar, irmão, sabe, ter que manipular obreiros para não perder obreiros, porque estão empacados em suas vidas espirituais. Deus tem dado esses comandos para mim. Eu falo, Deus, que tipo de mensagem é essa? E Deus está dizendo mensagem de um pastor que ama a sua igreja. Um pastor que não tem medo de perder pessoas, mas tem medo de levá-las para o inferno por falta de falar a verdade. Eu prefiro levar uma igreja, pastora Ana, simples em tudo para o céu, do que pessoas fortes, cheias de talento, mas tudo mula espiritual empacada nas suas vidas espiritual e descer para o abismo. E às vezes a gente sofre como pastor,
Porque a gente está tratando às vezes uma pessoa que está empacada e não consegue desempacar, irmão. E aí, pastor? Mas Deus não te criou assim. Deus não te criou para viver com freios na boca. Quem vive perto de Deus não precisa de cabresto. Quem ouve a voz de Deus não precisa de freios. E a minha pergunta para você que nessa noite não é obreiro da igreja ainda, por quê, meu irmão? Você e a tua esposa não são pastores de uma igreja ainda, por quê, irmão? Essa igreja aqui precisa de pastores, irmão. Essa igreja precisa de obreiros. O reino precisa. E não é a minha visão que vai olhar você pregando bem que vai ver em você um pastor, mas é o tanto que você já desempacou na sua vida só para fazer a vontade de Deus. A minha pergunta vai ficar até quando, irmão, empacado, forçando, sendo controlado diante de sistemas, sendo controlado emocionalmente, opiniões se caiu aqui como, sabe, flechas no teu coração que atingiu, e você força hoje, mas não consegue ter discernimento espiritual para entender a direção que Deus quer te levar. Então Davi, queridos, passando por essas duas profundidades de peso de pecado e do alívio do perdão, irmão, ele vai olhar e vai dizer, assim como o cavalo e assim como a mula, nós corremos risco de viver uma vida forçando maçaneta. E Deus não quer ver filho forçando maçaneta de porta para entrar. Deus quer ver filhos com chaves de acesso na sua mão e dizendo, eu entro por portas que Deus me dá. Eu entro e piso em lugares sem forçar, sem barganhar, sem mentir. Você acha que precisa forçar? Você acha que precisa mentir para entrar numa empresa? Você acha que precisa colocar num currículo que você tem isso, que você tem aquilo, quando você não tem? Você acha que precisa? Você acha que precisa tentar ganhar a vida fácil, sem passar por processos? Para de empacar na tua vida espiritual. Existe uma mulher de Deus aí dentro de você, irmão. Existe um homem de Deus aí dentro de você. E enquanto você insistir em ficar empacando, a mensagem para você vai continuar a mesma. As suas vistas enxergará o que tu quer, mas a tua visão nunca contemplará o destino que Deus está formalizando para você e para a tua casa viver. Tem gente que não sei, talvez já está 3 anos aqui na igreja. Ah, pastor, tem tempo de ministério? Não tem, irmão. Não tem. A necessidade da obra é levantar pessoas com ousadia. A necessidade da obra é levantar missionários. A necessidade da obra é a gente estar nesse tempo aqui já com 5 anos, já era para nós estar lá dentro, irmão. A questão é, vai empacar na tua vida financeira até quando diante do Senhor? Vai insistir em pegar briga com Deus até quando, menino? Até quando, rapaz? Vai se sentir uma mulinha espiritual até quando? Tu não é mula, tu não é cavalo, tu é um filho de Deus, e Deus tem uma obra grande em tua vida para fazer. Quem sabe já é, Marcelo, Zé, tempo da gente avançar e dar um passo muito maior, e a gente insiste em ficar empacando sobre aquilo que Deus está dizendo. Não era para você estar nesse ambiente há muito tempo. Era para você estar voando, irmão. Era para você estar cumprindo, quem sabe, agendas em cima da agenda. E tá, irmão, contente com aquilo que está vivendo. Será que não tem alguém empacando aí dentro de você? Será que não tem uma opinião alheia aí, irmão, que está estrovando o projeto de Deus? Será que você não está forçando, quando na verdade não é forçar, é sentar, ser discipulado, é aprender? Viu, Luiz? Era por isso, já faz isso aqui, Luiz. Era para você estar empurrando eu na parede, já, pastor, quando que eu vou me batizar? Quando?
Era para você estar apoiando eu na parede, pastor, me batiza, pastor. É o desejo, irmão. Sabe, eu desejo, eu não quero empacar mais na minha vida. Eu quero uma direção, eu quero um projeto novo para a minha história. Eu quero me batizar, eu quero casar, eu quero ser obreiro, eu quero pregar, eu quero fazer a obra de Deus. Levante a sua mão, deixa eu declarar essa palavra. Tudo aquilo que estava empacado dentro de você, Deus vai arrancar esse cabresto nessa noite, e você vai sair daqui um obreiro abençoado, uma obreira abençoada, um diácono, uma diaconisa, um futuro pastor abençoado pelo céu. E sabe, Deus está falando com alguém aqui. Vai, rapaz, você vai uma vez, assume o compromisso logo, faz o que tiver de fazer. Está esperando por quê? Já era para você estar pregando a minha palavra, já era para você estar dividindo altar com o teu pastor, já era para você estar, sabe, comendo palavra, sendo um obreiro dedicado, dando direção no culto, ajudando, se envolvendo no louvor, e está empacado, irmão. Era para estar pegando uma guitarra na mão, era para estar pegando um teclado na mão, mas está assim, ó, empacado. Se contenta comigo fazendo louvor toda quarta-feira, comigo fazendo louvor todo domingo, e quem sabe é para tu estar fazendo louvor e cantando e tocando. A minha alegria, quarta-feira, domingo, é sentar nessa cadeira e prestar um culto ao Senhor sem pegar instrumento. Mas não, eu tenho que fazer o louvor, porque se eu não fazer, quem faz? Será que nós não estamos empacados? Filhos que não pedem para o pai um instrumento, filhos que não têm desejo no seu coração de ser instrumentista. Pai, me compra um violão, pai, me coloca na aula de bateria, pai, me coloca na aula de teclado, pai, eu quero ser alguém. Deus está dizendo nessa noite, todo cabresto vai sair em nome de Jesus. Todo cabresto precisa sair. Continua errando na mesma tecla, continua errando na mesma tecla. E o amor de Deus é tão poderoso com a gente, que Ele diz assim para nós, pastor Claudinei: ainda que empacados numa vida espiritual, o meu amor continua o mesmo por você. Ainda que empacados, mas o amor do eterno continua o mesmo. Sabe o que o céu diz para nós aqui nessa noite? Se coloca de pé. O céu diz para nós: desempaque, irmão. Viu, Jucimar? Desempaque, viu, Maria? Desempaca, não se limita a só pegar o microfone na tua mão. Tem coisa extraordinária para você fazer. Jovens já experimentaram um dia teu desejo no teu coração de dizer assim: Senhor, coloca o sentimento no meu coração de zelo, amor pela tua casa. Você está lá no teu quarto, daqui a pouco você, Senhor, que vontade de ir lá organizar a igreja, Senhor, que vontade de, não sei, ir na praça e falar do amor de Jesus para alguém. Mas a gente não vai enquanto tiver um cabresto que a gente só... E esse cabresto, irmão, tem sido denominacional, porque a gente se contenta com quarto e domingo, a gente se contenta em encher às vezes cadeira de igreja. E esse cabresto está sobre nós, pastor Ailton. Cadê as visitas que a senhora fazia, pastor Ailton? Cadê as casas que não pereciam porque tinha uma mulher de Deus que orava? Cadê o homem que orava todos os dias, lia a Bíblia todos os dias, que era fiel, nunca deixou de ser fiel, que colocou um propósito no coração: se Deus me abençoar assim, se Deus fazer assim. E Deus está olhando para nós hoje como mulas espirituais, dizendo assim: você não é isso, mas você se tornou, está se tornando. E Deus está dizendo: não aceite isso para a tua história. Porque enquanto a gente ficar como mulinho empacado, o diabo cruza os braços, querido. Porque mula empacada não incomoda o inferno. Mula empacada não incomoda o inferno. Pedro, coloca aquele louvor para mim. Pedro vai colocar um louvor aqui agora. Aleluia. Ei, calassuri, calabaia. Pode ligar mais alto, bem alto. Quero que vocês fechem seus olhos agora. Quem sabe Deus está chamando pessoas aqui hoje para dar um salto. Tem um cabresto espiritual aí que está atrapalhando na sua vida, irmão.
Escute esse louvor. Na tua casa está a arca. O Senhor encontrou um lar que é dependente da presença. Oh, Espírito Santo. Deixa de te entronizar. Uma cultura sendo erguida. Sinta o Espírito Santo arrancando freios, cabrestos, cordas, ferraduras. Sinta o Espírito Santo agora tirando de você isso. Nossa graça, pois decidimos permanecer. Oramassorebahassuri calabaia. Espírito Santo de Deus que está conosco, que ministrou essa palavra ao nosso coração. Nós não queremos forçar, nós queremos ter ensinamento, nós queremos ter entendimento. Nós queremos viver nos atos da Tua presença, Espírito Santo. Nós não aceitamos essa magnitude infernal impedir a gente de romper. Nós não somos mulas empacadas, nós somos filhos dedicados a um bom Pai, e nós viveremos o que o Senhor tem para nós. Ouça, minha irmã, cabrestos caindo no chão agora, em nome de Jesus. Ouça barulho de freios caindo agora, em nome de Jesus. Aleluia. Todos os vícios caiam por terra agora. Toda indecisão caia por terra agora. Toda palavra negativa cai por terra agora. Teu livramento nos alcança, tua bênção nos alcança. Oh! Vale a pena, meu irmão. Se liberta desse cabresto, se liberta dessa mentalidade, se liberta, obreiro, em nome de Jesus. Dá um salto desse cabresto em nome de Jesus. Toda força contrária, tudo aquilo que te impede, tudo aquilo que impulsiona negativo no teu coração, salta agora. Dá um grito de liberdade aí. Dá um grito de liberdade. Seja liberto de todo o cabresto espiritual agora, em nome de Jesus Cristo. Ei! Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. 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 Aleluia.
Aleluia. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena, viu, irmã? Vale a pena, Luiz. Vale a pena, irmã Daniele. Vale a pena, irmã Maria. Vale a pena, pastora Hilda. Vale a pena, Mari. Pastora Ana. Vale a pena, irmã Ângela, irmão Toninho. Vale a pena, Zé. Vale a pena, Fran. Vale a pena, Priscila, Esther, Maria, Emily, Lu. Vale a pena. Área Surica Labassuri Arabaia. Não deixa mais nenhum controle. Não deixa nenhum cabresto, nenhuma opinião alheia ecoar mais alto do que a voz do Espírito Santo no seu coração. Em nome de Jesus. Chegará Sorabacaia. Em nome de Jesus. Eu tenho 5 minutos. Abaixa um pouquinho só, Pedro. Olha para mim. Você que sente que está atrasado na sua vida espiritual, você vai dar um passo aí da onde você está e vai vir aqui na frente do altar, para a gente fazer um ato profético. Pastor, eu estou atrasado, era para mim estar voando já. Você sente que você se atrasou, vem aqui na frente do altar. Pastor, eu me atrasei já muito na minha vida espiritual, estou atrasada. Eu preciso de urgência, que o Senhor me tire todo o cabresto agora, em nome de Jesus. Pastor, era para me estar pregando, era para me estar fazendo a obra, era para me estar pastoreando, era para... Sai do teu lugar, isso, sai do teu lugar. Vem mais para frente, vem mais para frente. Todo atraso agora vai se converter em uma nova direção que Deus vai dar para mim e para você. Você acha que eu não estou atrasado? Você acha que não era para mim estar voando? Você acha que não era para mim estar vivendo coisas maiores, extraordinárias? Por que eu não estou? Porque eu aceito o cabresto do inferno, irmão. Eu aceito opinião alheia. Eu aceito conversa fiada do diabo. Eu ouço coisa que não era para me ouvir. Mas nessa noite você vai voltar à sensibilidade do Espírito Santo de Deus. Ouça a voz do Espírito Santo outra vez aí agora, em nome de Jesus. Aramagassuri Calabaia. Obreiros dessa igreja, ouça a voz do Espírito Santo outra vez. Aramagassúria. Você vai sair daqui hoje como Obed-Edom, e você vai administrar a presença de Deus lá na tua casa. Você tem presença, mas a manifestação faz tempo que não acontece no teu lar. Faz tempo que não tem manifestação no teu ministério. Deus está dizendo, te prepara. Uma nova direção. O novo projeto Deus restaura contigo, mulher. O novo projeto Deus restaura contigo. O que você falou que ia fazer por erro de percurso não deu certo. Deus dizer, toma o barco, faz de novo. Não abandona o que Deus colocou no teu coração como direcionamento espiritual. Não empaca. Não empaca com Deus porque algo deu errado. Não empaca com Deus porque algo não deu do jeito que você queria que fosse. Ramatsuregalasséria. Ouça a voz do Espírito Santo, Diácono Braio. Irmã Nalva, Diácono Marcelo, Luiz, Pastora Hilda, Jennifer, Fran, Irmã Maria, Irmã Vanaína, Pri, Esther, Irmã Daniela, Maria, Gislaine, viu, Mari? Ouça a voz do Espírito Santo, do teu Deus, dizendo, te apressa, Mariane, te apressa, para de empacar na tua vida, mulher. Se lança, se joga, seja batizado no Espírito Santo, seja renovada, Mariana, no Espírito Santo. Encontre a alegria, a paz, regozo na tua alma, no teu espírito. Não ouça, Mariana, a voz do diabo dizendo que você nunca vai chegar. Há uma voz doce do Espírito Santo dizendo, eu te chamei, mulher. Você vai pisar, você vai chegar, você vai viver. Xaragassúria. O que está por vir, pastora Ana, não é apenas curador, mas é destinatário, é algo que você precisa passar e viver. Prepara, pastora Ana. Há muito tempo Deus chama você para um nível espiritual extraordinário. Não rejeite agendas que virão, diz o Senhor. Usarei o teu lindo testemunho, doloroso testemunho para curar vidas. Ramagassuri Calabaia. E quem sabe até a eternidade você nunca entenda, mas não precisa entender. Só avança e não empaca naquilo que Deus tem para você viver, mulher. Existem igrejas que você precisa pisar no teu pé. E com a força que eu te dou, diz o Senhor, abrirás a sua boca
e anunciarás boas novas com ousadia, força, graça e fé. Vidas serão tocadas, vidas serão curadas. Nomes que estavam rabiscados no livro da vida retornarão pelo ministério que você carrega. Não empaca no teu ministério, pastora. Continua lendo, continua jejuando, continua buscando. Não rejeite agendas que virão. Pise, viaje, avance, ministre. E diz o Senhor para ti nessa noite: até no louvor eu quero te usar, minha filha. Abre a tua boca. Deixa os teus lábios tocar o coração da minha igreja. Deixa os seus lábios, pastora Ana, tocar o coração de Deus. Xerabassuri calabaia. Viu, Luiz? Te apressa, Luiz. Não é tempo, Luiz, de retroceder. Não é tempo de querer entender, Luiz. É tempo de avançar para ter compreendimento daquilo que Deus vai te colocar. A luz da clareza. Não pare, Luiz. Não desista, Luiz. Não questione, não murmure. Apenas, Luiz, entende nesta luz que vai clarear em meio ao túnel que você está vivendo. Emocionalmente, Luiz, Deus está dizendo: eu estou lá. Mas não teme, Luiz, não teme. E não empaque, Luiz. Não empaque, Luiz, naquilo que Deus tem para você. Não empaque, Luiz, naquilo que Deus tem na tua história. Não empaque, Luiz, pelo amor de Deus. Só cumpra aquilo que Deus tem para você viver. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, para a tua glória. Olha para mim aqui, irmão. Olha para mim. Aumenta um pouquinho, Pedro. Olha para mim. Todo cabresto que estava sobre você, em nome de Jesus, acabou o cabresto. Chega para de ser controlado por palavras que a pessoa fala. Sabe, pessoas que não vivem o que você vive, mas tenta determinar o que você tem que viver, tem que ser assim. Chega. Ouça por um ouvido. Se não for direção de Deus, entra por aqui. Mas se for voz do Espírito Santo, aí eu aceito. Viu, André? Chega de pessoa olhar para cá de vocês e dizer coisas que vocês estão carregando até hoje. E talvez está empacando a vida e o casal. Bênçãos que era para você estar vivendo já, irmão. Ó, mas está empacado porque a opinião de alguém definiu quem vocês são e aonde vocês vão chegar. Em nome de Jesus, dá um salto desse cabresto nessa noite. Prepare para viver o que Deus tem para vocês viver. Tem que alinhar alguma coisa? Alinha. Tem que fazer alguma coisa? Faz. Apressa, te apressa. O que vocês têm para viver é extraordinário. Já pensou vocês amanhã fazendo a obra de Deus? Deus levantando vocês com autoridade? São novo pra caramba. Então avança. Chega de empacar. Viu, Zé? Chega de empacar. Viu, Emily? Para, Emily, de empacar na tua vida, Emily. Para, Emily. Você não sabe o tamanho do ministério, Emily, que você e teu esposo carregam, mulher. Você não sabe, Emily. Você não sabe, Emily, o que é passar por dor. Você não sabe ainda o que é sofrer de verdade, Emily. E Deus está dizendo, está empacando antes de passar por isso. Para, Emily, de empacar. Aceita o teu chamado. Aceita, Emily. Não adianta se dizer, não quero, não vou. Não adianta. A sensibilidade do Espírito para você, Emily, é uma só. Avance. Vai. Continue. O Brian não vai chegar a lugar sozinho, Emily. Não vai. O Brian precisa de ajuda. O Brian precisa de uma mulher de força, de coragem, inteligente, mas que tenha coração para aprender, para ser ensinada, para ouvir a voz do Espírito Santo. E às vezes vem pela voz do marido. Estenda nas suas mãos, quero abençoar você. A gente vai encerrar. Senhor, com essa palavra ministrada nessa noite, tudo aquilo que estava empacando a nossa vida e nosso ministério, nós saímos daqui hoje livres, libertos. Oh Deus, eu creio, Pai. Eu creio que os obreiros dessa igreja ouviu a Tua voz nessa noite e vai sair daqui sem cabresto. Nunca mais eles vão fazer algo porque eu estou pedindo, mas porque a voz do Espírito Santo é o auxílio da sua alma.
do seu Espírito. Ó Deus, que a direção que o Senhor vai estabelecer para essa igreja, Pai, é degraus sobre degraus que pisaremos, Pai, e viveremos milagres, prodígios e maravilhas. Os nossos filhos pisarão coisas extraordinárias. E eu declaro sobre a tua noiva nessa noite: portas se abrirão, janelas se abrirão, e que o céu esteja aberto, Pai, e derrame bênção inefável. Bênção, Senhor amado, que o nosso celeiro se fartará de uma abundância extraordinária, em nome de Jesus. Cura corações, cura vidas, em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Jesus aqui na frente? Volte para o seu lugar abençoado, uma expectativa no teu coração de viver um ministério, de viver uma chamada. E mais uma vez eu digo, irmão, te apressa. Aleluia. Te apressa, meu irmão. Te apressa, porque o propósito de Deus para você é extraordinário. Chega de empacar, amém, irmão? Amém? Chega de fazer birra. Estenda as suas mãos, quero abençoar. Pode abaixar um pouquinho, Pedro? Aleluia. Queridos, quarta-feira, glória a Deus, a gente vai ver o pregador aqui da casa para estar ministrando. E aí a gente manda lá no grupo, tá bom? Vai ser alguém da casa que vai estar ministrando quarta-feira, quarta graça. Tem aviso, né, Pedro? Acho que tem lá vai ter um encontro de dança, vai ter o trabalho das mulheres. Até coloca para nós aí, Pedro, faz favor. O encontro de dança que vai ter aqui na igreja, só para os irmãos meditar ali. Ó, dia 25 de março agora, irmão, a última quarta-feira, às 20 horas, vai estar conosco a pastora Elisângela, lá da Efraim de Castro, uma mulher de Deus, mulher poderada. Ela teve que o nosso encontro de casais, junto com o pastor palestrando, ela vai estar trazendo uma palavra de bênção para nós. Então vem, eu já estou vendo a movimentação das mulheres, já estou vendo, esse dia eu vi uns negócios de girassol, uns negócios assim, e eu vi que é de Deus, irmão, amém? Então assim, vamos florescer, mulherada, vamos florescer? Amém? O tema de vocês é o que, irmão? Qual que é o tema? Florescer, amém? Então é isso, vamos florescer, vamos, né? Eu estava olhando esse dia a história do girassol. Quem conhece a história do girassol? Quem conhece a história do girassol? Por que o nome dele é girassol? Porque ele acompanha? E quando não tem sol? Me abençoa. E quando está nublado, pastor? Sabe o que o girassol faz? Me abençoa. Olha para quem observou o brilho do sol. E eles se viram um para o outro, para que eles não pereçam. O girassol olha um para o outro e fica assim, até que o sol volte. Um alimenta o outro. É bonito, não é, irmão? E o que Deus vai fazer aqui nessa quarta-feira vai ser isso: pegar a mulher cheia, mulher que está vazia, mulher que está fraca, mulher que está forte, mas vai colocar o girassolzinho tudo de pé florescido de novo. Amém? Glória a Deus. Próximo Pedro. Acho que é o encontro de casal agora. Encontro de casal, encontro de dança. Viajando aqui, irmão. Então, né? Vai estar um pregador aí que vocês não conhecem, pastor Max do Antunes, conhece? Bênção. Pegando as mensagens doidas aí. E vai estar a pastora hoje também ministrando. Então vai ser 2 dias, né, Giz? E aí vai ter aqueles grupos, né? De coreografia, vai ter bastante convidados. De grupo aí. Glória a Deus. Sentir firmeza. Glória a Deus. Glória, mas deixa que eu faço. Vai ter bastante grupo, irmão. Glória a Deus. Você orasse por tua casa. Amém? Usando, se seu familiar está aí com você, sem eu então. Esposa. Amém? Então encontro de dança, irmão, aqui é uma bênção. Eu amo encontro de dança, eu amo ver as meninas dançando, né? Faz tempo que a Giza não dança aqui na igreja, pelo menos 1 ano já. Só estou esperando, né, irmão? Glória a Deus. Amém, irmãos? Estenda as suas mãos, acho que é isso, né? Só esses 2 avisos, né? Glória a Deus. Quarta-feira, então, fica atento no grupo. E vai ter bênção aqui na Quarta Graça. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus, que as doces consolações do Espírito Santo, você que ouviu a palavra, você que amou a palavra, essa verdade, tirou todo o cabresto, vai deixar de empacar, vai confirmar dizendo: Evangelho puro, nosso destino, viva! Dá um abraço nesse crente, diga assim: quarta-feira tu tem que estar aqui, irmão. Deus abençoe.